o nosso ditador tupiniquim da calça rala-tchan, o seu Joãozinho Tranca-Rua Dória, governador de São Paulo, finalmente anunciou o toque de recolher. Olha que maravilha! Mas ele não esperava pela reação, principalmente do deputado Douglas Garcia. Vou contar aqui para vocês, temos deputados em outros estados, porque virou uma febre esse negócio de toque de recolher, né? E já que é tão bom ficar em casa, né? Economia que a gente vê depois, por que será que tá aparecendo gente dentro do Big Brother com sintomas de Xing Ling vírus, no mínimo estranho? Mas no vídeo de hoje eu tenho boas notícias, nós temos avanços na pauta econômica que eu quero falar para vocês. Também tivemos ontem algumas novidades a respeito do Conselho de Ética do Daniel Silveira e outras cositas más. Então, se vocês já gostaram da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a compartilhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de WhatsApp. Dá uma verificada se ainda está inscrito no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E rapidinho aqui, antes de começar a pauta, eu quero lembrar pra vocês que a maior, a melhor, a mais fantástica livraria deste país está em promoção. São vários títulos com até 60% de desconto. E quem é inscrito aqui do canal recebe desconto em livro e recebe desconto também para se tornar membro da Brasil Paralelo. Os links estão aqui no comentário fixado. Corre lá e aproveita. Agora sim, vamos pra pauta. E o assunto de ontem foi a tal eliminação, né, da Carol Conká. Eu achei esse artigo aqui bem interessante, que fala o seguinte: se um negro erra, racismo condena a população negra inteira sem segunda chance, diz pesquisadora. Só que o caso é o seguinte, eles não aguentaram ver a rejeição da população quando eles tiram a máscara e militam para valer fora da sua bolha, porque é uma coisa surreal, né? Estavam ali cancelando pessoas, eliminando pessoas. Foi um bafafá. Ouvi dizer que o índice de rejeição dessa tal de Carol Conká foi altíssimo e agora eles estão querendo dar essa tergiversada. E sobre o BBB também eu vi essa notícia aqui que é muito interessante. BBB 21. Carla também demonstra sintomas. Público se preocupa com o Xing Ling vírus. E isso acontece, meus amigos, porque lá dentro desta casa, que aí lá todo mundo pode andar sem máscara, pode aglomerar, né? Não sei quantas pessoas tinha lá, 20, mas ainda tem a galera da produção que fica ali nos bastidores fazendo as comidas, sei lá, da festa, preparando, filmando. É uma equipe gigantesca, só que tem que ficar em casa é você. Mas vocês acham que por acaso, se for mesmo Xing Ling vírus, a galera da Globo vai vir a público para falar? E será que eles vão usar algum tratamento como, por exemplo, cloquinha? Interessante, né? Mesmo em isolamento, as pessoas apresentando esses sintomas. Agora que eu já falei de BBB, já deixei o algoritmo do YouTube feliz comigo, a gente pode passar para os assuntos importantes, começando com o Conselho de Ética, que ontem, arquivou a representação contra Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro. Para quem não lembra da história, eu lembrarei. Eduardo Bolsonaro postou uma nota de R$3 com a foto da nossa amiga Porca de Troia, que perdeu o processo. Vocês não viram no último vídeo, eu vou colocar o link aqui. Quem não assistiu a minha vitória, vai lá e assiste. Pois então, o processo foi arquivado e a Porca de Troia, mais uma vez, perdeu. Que triste choice. Mas lá no Conselho de Ética também está tramitando o caso da prisão por opinião de um deputado, que é o Daniel Silveira. Conselho de Ética discute aplicar pena branda, porque estão querendo caçar o mandato, mas parece que a galera por lá não tá muito afim de aplicar essa penalidade. Entre os 21 titulares do colegiado na Câmara consultados, só 3 defenderam abertamente a cassação. Esperamos, por favor, que eles tenham um mínimo de bom senso e não cometam esta loucura. E também foi escolhido o relator do caso, Daniel Silveira, que é o deputado Fernando Rodolfo do PL. Ele que vai relatar ali e dizer, né, meu Deus, Daniel criticou o STF, isso não pode, porque eles são deuses e eles não podem ser criticados.
E por falar em deuses, nosso amigo Xande, num ato de suprema bondade, autorizou que o deputado participasse das reuniões do Conselho de Ética de forma virtual, claro, né? Mas quanta bondade! Cheguei até a me emocionar aqui, Xande. Passemos agora para um assunto que também foi muito comentado ontem, que é essa tal de PEC para dificultar a prisão de deputados e senadores. Olha a inocência desse pessoal. Eles acham que mudando a lei, eles vão ficar mais seguros. Só que é o seguinte... O STF, assim, ele não respeitaria a Constituição, ele não tá mais nem aí pra lei. Então, eu acho que eles estão com o brioco na mão, sentiram que o caldo vai tornar pro lado deles e estão tentando ali compensar, mudar o texto da Constituição, mas pelo visto o STF não tá muito afim de cumprir Constituição. E quem se manifestou sobre isso, porque estava tendo muita crítica na internet, foi o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Quando se contrapõe à democracia, a inviolabilidade do mandato parlamentar não é absoluta. Pausa aqui só para comentar. O que é democracia na cabeça dessas pessoas? Eles usam a palavra democracia como se fosse assim, né, realmente a vontade do povo, só que não condiz esse conceito deles. Então é aquele monte de palavras vagas para parecer que é muito inteligente, que é muito democrático, mas lembra que eu tô avisando, né? Arthur Lira era o mal menor. Pelo menos algumas pautas estão andando, mas ele não é lá aquela Brastemp. Como bem demarcou o STF, aqui, elogiando o STF, com 364 votos à Câmara. Então teve o Lira, mais 364 deputados, mas todo o STF que deram aquela rasgada básica na Constituição e agora o pessoal tem que dar uma rebolada, porque se sair um pouquinho da linha, eles sabem que a coisa vai entornar pro lado deles. Mas a inviolabilidade não foi revogada, não, é só impressão. E sua autoria é dos mesmos que inscreveram as atribuições da Suprema Corte na mesma Constituição. Constituição essa que o Supremo não tá mais sabendo qual é que é. Não sou a favor nem contra qualquer solução legislativa específica sobre a proteção do mandato. Boa essa ensaboada, nem a favor e nem contra, que não protege o parlamentar, mas a democracia, o discurso para a plateia. Sou a favor, sim, que o Congresso faça sua autocrítica e defina um roteiro claro e preciso para o atual vácuo legal para lidar com situações desse tipo. Não tem nenhum vácuo legal. Tá tudo muito bem escritinho lá na lei. Só que a galera resolveu que a lei não vale mais nada. Exatamente para preservar a democracia, a altíssima relação de respeito, independência e harmonia entre os poderes, a proteção ao mandato não pode ser absoluta, mas não pode ser nenhuma. Qual deve ser? O poder legislativo democraticamente é quem deve definir. Proteger o mandato é garantir que os parlamentares possam enfrentar interesses econômicos poderosos ou votar leis contra organizações criminosas perigosas, tendo a garantia de poder defender a sociedade. Ai, o parlamento defendendo a sociedade foi boa a piada, hein, Lira? E o povo sem sofrer retaliações. Não sei qual que é a melhor, é o seguinte... É claro que os deputados têm que ter uma imunidade para falar o que pensam, coisa que já não tem mais, visto que Daniel está na cadeia por algo que ele disse, por expressar a sua opinião. Mas assim, atualmente a imunidade parlamentar só serve para proteger assim, tipo, dinheiro na cueca, caixa 2, eliminar o marido, essas coisas. Agora, falar a opinião é algo perigosíssimo. E agora chegamos ao nosso ditador da calcinha atochada, que ontem, ovulou anunciando que agora vai ter toque de recolher em São Paulo das 23 às 5 horas. Eu, se fosse escrever a matéria, colocaria assim: sem provas científicas, governador de São Paulo impõe toque de recolher. Porque assim, eu estou perguntando há tempos. Até agora, eu não vi nenhum estudo científico que comprove a eficácia dessa medida adotada. Eles não gostam de ciência? Pois é, mas não apresentam os estudos. E quem se manifestou foi ele, sempre ele, o nosso queridinho aqui do canal, o deputado Douglas Garcia. Vamos dar uma olhada no trechinho do vídeo que ele postou falando o que ele vai fazer. É música para os ouvidos. Vai aí, Douglas.
Eu gostaria de saber, por exemplo, qual o número desse decreto para eu poder já trabalhar em cima dele aqui na Assembleia, né? Me responderam que não tem, que não existe, que não sabe sequer daquilo que eu estava falando. Então deixa eu ver se eu entendi bem. O governador ele foi em rede nacional, anunciou um decreto novo para o estado de São Paulo e como passaria a funcionar a situação no estado de São Paulo, mas esse decreto ele ainda não existe nem de fato e nem de direito. Ele apenas anunciou que faria, mas a gente não tem nada a respeito desse decreto, só... Ainda não tem a publicação. Ou seja, mostra o despreparo desse governo, o despreparo de João Dória. João Dória ele é um incompetente, porque ele fala na imprensa que está fazendo algo, que está trazendo um decreto, mas esse decreto não existe, não tem um projeto, não tem um esboço. Isso impede a Assembleia de São Paulo de trabalhar, se debruçar sobre o tema, e a população de se preparar. Como é que a população vai se preparar sobre algo que não existe? São 645 municípios que estão sendo desrespeitados por parte do governador e que nós precisamos tomar uma posição. E além disso, senhor presidente, eu estou entrando com um projeto de decreto legislativo nessa casa, se contrapondo para assustar os efeitos deste decreto que traz esse toque de recolher, e estou ajuizando uma ação no Tribunal de Justiça para derrubar, e no Superior Tribunal de Justiça também, para derrubar este decreto do governador. Esse decreto é inconstitucional. O direito de ir e vir ele é fundamental e precisa ser respeitado. As liberdades individuais do cidadão paulista precisam ser respeitadas. Estou entrando com este decreto legislativo aqui, vou trabalhar para que ele avance na Assembleia de São Paulo, vou travar todos os projetos do governador na Assembleia de São Paulo, vou entrar com uma ação judicial contra o governador do estado de São Paulo. E eu postei no Twitter esses dias que eu queria muito ter um deputado como o Douglas Garcia aqui no Sul, porque eu vou te dizer, né, a bancada gaúcha tá devendo um pouco. Então, para não ser injusta, o deputado estadual Eric Lins protocolou um projeto para acabar, porque aqui o Eduardo Leite, ele também tá com essa modinha do toque de recolher, né? Será que é igual lá no início da fraudemia, que é por causa da dispensa, de licitação, vai vir dinheiro do governo, né? Pela primeira vez aqui o estado do Rio Grande do Sul tá com as contas em dia. Essa é uma situação que acontece também ao redor do país. E a pergunta que eu tô fazendo já há alguns dias é: quando é que vai acabar os 15 dias para achatar a curva e arrumar o sistema de saúde? Porque assim, já faz um ano que a gente tá nessa. Eu acho que até já dava para ter construído hospital, nem precisava mais ser hospital de campanha, né? Podia ter construído hospital que ficaria ali, porque o SUS desde sempre foi horrível, a gente estava acostumado a ver essas cenas. Então, espero aí que esse projeto prospere, que a bancada gaúcha dê, né, um basta nos desmandos aqui do Lactose, o governador, e que lá em São Paulo também o Douglas Garcia tenha sucesso na sua empreitada. Agora, ainda falando sobre, né, dinheiros e ditadores, MP de São Paulo abre investigação sobre o repasse de 33 milhões da prefeitura a escolas de samba. Agora pensa comigo, se a gente tá nesse caos todo de história de fraudemia, esses 33 milhões aí, será que não dava pra dar uma melhorada no quadro da saúde? Já que eles dizem que os hospitais estão colapsando, pra onde foi todo o dinheiro que o governo federal mandou, né? Tá mais do que na hora das câmaras de vereadores e das assembleias legislativas irem atrás disso. E ainda em São Paulo, olha que maravilha, Procon de São Paulo diz que não vai fiscalizar postos de gasolina que não informarem o ICMS. Afinal de contas, para que o consumidor tem que saber quanto de imposto que ele está pagando? Né? Isso daí não é função do Procon. A função do Procon eu não sei qual é mais, porque transparência para o consumidor, pelo visto, não está entre as metas. Se isso daqui não é uma palhaçada, eu não sei mais o que é. Agora, mudando de saco para mala, vamos falar sobre CCJ. Tem a CCJ do Senado e tem a CCJ da Câmara dos Deputados. Infelizmente, no Senado, como já era previsto, como eu já falei em vários outros vídeos, quem foi nomeado para presidir a CCJ foi o Alconhonho. Então, a gente já sabe que de lá não vai vir nada, mas a gente está esperando essa daqui, ó. Bia Kicis na CCJ da Câmara dos Deputados, e ela se manifestou. O senador Davi Alcolumbre foi eleito hoje presidente da CCJ do Senado. A CCJ da Câmara continua aguardando sua instalação este ano e eleição de sua mesa diretora, só para esclarecimento. E só para esclarecimento, nós estamos aqui na campanha #Bia na CCJ para ontem,
Por favor. E falando agora sobre justiça, essa notícia aqui deixou o pessoal indignado ontem. CNJ conclui que desembargadora do Mato Grosso do Sul usou cargo para beneficiar filho preso por comércio de substâncias ilícitas e impõe a aposentadoria compulsória. Eu, sinceramente, não sei por que o pessoal ficou tão espantado. Será que vocês não sabem que a punição para um juiz é a aposentadoria compulsória? Pois é, se o juiz fizer um bando de bosta, o que vai acontecer? Ele vai ser punido. Como? Se aposentando com salário integral e curtindo a sua vida boa. É complicado. Mas parece que isso pode acabar com a reforma administrativa que o nosso presidente Birulindo quer fazer. Ó. A reforma administrativa e a aposentadoria compulsória dos juízes pode acabar com essa história toda. E agora o Arthur Lira parece estar demonstrando uma boa vontade. Só vamos ver se os nossos queridos deputados não vão implementar um jabuti no meio dessa história toda. Outra notícia boa, porque não é só desgraça também, né? É essa daqui, ó. Reforma eleitoral discutida na Câmara pode salvar nanicos da extinção. Caso discute formato de eleições, distritão tem força entre deputados. Volta das coligações é cogitada. Então, para explicar, a eleição para a Câmara dos Deputados, né, para o Legislativo, ela tem um coeficiente eleitoral. Então, é um percentual e o mandato é do partido. Se essa reforma aqui for para frente mesmo, se ela for desta forma, com voto distrital, o deputado mais votado, o vereador mais votado é que vai entrar, independente do percentual de votos que o partido fizer. Então aí, aquela história de gente que é arrastada, que não tá nem aí pro voto do povo, vai acabar. Isso daqui é uma baita de uma vitória, eu acho que a gente tem que botar pressão para que isso daqui ande, hein? Tanto quanto o voto auditável. Isso daqui também é muito importante para não ter aquele monte de deputado que a gente não sabe nem de onde saiu e que só faz bosta. Outra notícia boa do nosso presidente, ele entregou um projeto que quebra o monopólio dos Correios e abre a estatal para o capital privado. Amém. Tomara que façam isso com a Petrobras, ele já anunciou que vai privatizar a Eletrobras, né? Tem que quebrar o monopólio mesmo e privatizar, porque quebrando o monopólio a gente não fica na mão de um só, né, fornecedor e acaba com essa farra da estatal, porque o salário para trabalhar numa estatal é maravilhoso e quem paga esses super salários e todas essas mordomias somos nós, os pagadores de impostos. E tá essa polêmica aí com relação à picadinha da Pfizer. A Pfizer quer que o governo se responsabilize por qualquer processo, né, decorrente de algum efeito adverso desse negócio. E o Bolsonaro disse que se comprar essa picadinha, vai mostrar à população todas as cláusulas do contrato. Justo, né? Se é a coisa pública, ela tem que ter transparência. É claro que a mídia não tá gostando, fez um paranauê ali, né? Ai, Pazuello sem apresentar dados, disse que o Brasil tá na frente, mas enfim, o que o Bolsonaro está fazendo é o que o povo votou nele para fazer. É para isso mesmo que a gente votou. Uma notícia interessante que me chamou a atenção foi porque o Nine Fingers, ele deu uma entrevista pro, se eu não me engano, foi pro Brasil 247, e o Brasil Sem Medo publicou aqui, ó: se o PT voltar ao governo, o que queremos que nunca mais aconteça. Aliás, o PT tinha até que ser extinto, né? Porque esse negócio aí de receber ordens de órgãos supranacionais, tipo Foro de São Paulo, parece que é meio que legal, né? Se a Constituição valesse, o PT seria nem seria mais um partido. Mas ele diz aqui que se o PT voltar ao governo, faremos as pessoas devolverem esse negócio aqui que não podemos dizer o nome no YouTube. Então isso daí que é democracia para eles. Teve o plebiscito, a população disse, ó, não queremos que acabe com o comércio desse negócio. O Lula disse, não, mas nós vamos acabar, tá aqui, né, o estatuto, e é assim que vai ser. Votamos no Bolsonaro para que ele flexibilizasse e Lula disse que a democracia manda que ele acabe com o que o povo quer. Isso é o conceito de democracia para a esquerda. E para fechar o vídeo aqui, eu não posso deixar de fora, né, gente? Isso aqui é meu best friend, meu amigo, deputada Biba Nunes, de depois de ter ido para a China, de negociar um porto em Arroio do Sal, parece que vai ter investimento de chinês, de russo, ele tá bem entusiasmado, já deu discurso, também entrou com um projeto de lei para fazer o reconhecimento facial com tecnologia Xing Ling. Agora ele vai atacar a instituição casamento, porque ele entrou com esse projeto de lei no meio dessa palhaçada toda, né, que
altera o Código Civil para permitir que um dos cônjuges venda bens imóveis sem autorização do outro. Que beleza, né? E ainda tem a cara de pau de dizer que é conservador. Abram os olhos, meus amigos, parem de ficar acreditando naquele parlamentar, naquele político que só diz o que o povo quer ouvir porque sabe que isso dá like, que isso vai dar voto para ele. Aprendam com pepas, com frutas, que tem muita gente malandra nesse meio, e parem de eleger falsos conservadores. Pois bem, meus amigos, por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!